O que você faria se estivesse preso injustamente, com os pés acorrentados, feridas abertas nas costas e nenhum sinal de ajuda à vista? A maioria murmuraria. Outros se entregariam ao desespero. Mas Paulo e Silas fizeram algo que parece completamente fora da lógica humana. Eles oraram e cantaram. À meia-noite, no ponto mais escuro da noite e da alma, eles levantaram a voz para Deus. Mas o que leva alguém a louvar em vez de lamentar? O que acontece quando a oração nasce da dor e é embalada por louvor? E por que essa história, registrada em Atos, capítulo 16, ainda mexe tanto com quem ouve, tantos séculos depois? Hoje, vamos mergulhar na poderosa oração de Paulo e Silas, dentro da prisão de Filipos. Não é apenas uma história de milagre, mas de fé que resiste, que transforma ambientes, que liberta por dentro, antes de libertar por fora. Fique comigo até o final, porque esta história tem chaves espirituais que podem virar o seu cenário, especialmente se você estiver passando por um tempo escuro. E se essa mensagem tocar você, comente abaixo como tem enfrentado sua meia-noite. Aqui, no Onde Mora a Palavra, cada testemunho ilumina outro coração. Onde mora a palavra? Histórias sagradas que tocam a alma. Tudo começa com um milagre que gerou confusão. Paulo e Silas estavam em Filipos, anunciando o Evangelho, quando uma jovem possessa por um espírito de adivinhação começou a segui-los. Ela gritava dizendo que eles eram servos do Deus Altíssimo, o que era verdade. Mas Paulo, discernindo que aquilo era uma perturbação espiritual, expulsou o espírito em nome de Jesus. A libertação da jovem foi imediata, mas nem todos ficaram felizes com isso. Os homens que exploravam a escravidão espiritual dela e lucravam com suas adivinhações ficaram furiosos. Sem ter como acusá-los diretamente, arrastaram Paulo e Silas até as autoridades, inflamando a multidão com mentiras e criando uma histeria pública. Eles foram espancados publicamente, sem julgamento justo, a pele rasgada, os ossos feridos, a vergonha de uma multidão cega por acusações falsas, e depois disso, foram lançados no cárcere mais profundo, com os pés presos no tronco, um dispositivo de tortura que causava cãibras e dores intensas. Era injusto, era doloroso, era desmoralizante. Mas mesmo com dor, eles não estavam quebrados. Paulo e Silas sabiam que estavam ali por causa de Cristo. E essa consciência muda tudo. Eles não estavam sofrendo por erro, mas por fidelidade. E esse tipo de dor, a dor do justo, tem peso eterno. O carcereiro recebeu ordens severas para mantê-los sob vigilância total. E ele o jogou no lugar mais escuro da prisão, um ambiente úmido, insalubre, sem luz, onde os piores criminosos eram esquecidos. Aquele não era um simples cárcere, era um buraco onde as vozes humanas se perdiam. Mas é justamente ali, no lugar onde a voz humana parece não alcançar mais ninguém, que o céu começa a ouvir. Essa parte da história é um lembrete poderoso. Às vezes, a fidelidade ao Evangelho não nos livra da prisão, nos leva até ela. Mas Deus não abandona os seus mesmo quando o mundo os rejeita. E em vez de se revoltarem, murmurarem ou se calarem, Paulo e Silas resistiram da forma mais poderosa que existe, com louvor e oração. Eles transformaram a cela em um altar, e isso mudou tudo.
Era meia-noite, não só no relógio, mas na alma. Um momento mais escuro, mais silencioso, mais solitário. Mas foi exatamente nessa hora que Paulo e Silas fizeram algo que mudaria não apenas a noite, mas a eternidade de quem os ouvia. Eles começaram a orar e a cantar. Não pediram libertação imediata, não suplicaram vingança. Suas palavras não vieram de um coração desesperado, mas de um coração rendido. Eles louvaram, eles exaltaram o nome de Deus, e isso no meio da dor, da prisão, da injustiça. Isso é o que chamamos de louvor sacrificial. Louvar quando tudo vai bem é fácil. Mas olha, louvar quando tudo vai mal, isso é fé. É confiança que não depende do que se vê, mas do que se crê. É declarar que Deus continua sendo Deus mesmo, quando tudo parece contrário. A Bíblia diz que os outros presos os ouviam. Paulo e Silas estavam feridos, mas o som da adoração deles atravessava as paredes. O louvor sincero sempre atrai atenção, tanto do céu quanto da terra. E foi aí que algo sobrenatural aconteceu. Antes de qualquer terremoto, houve um mover espiritual. Aquela prisão, envolta em escuridão e dor, se tornou um santuário, um lugar onde o céu desceu para habitar no meio do louvor. E quando o céu se move, nada permanece igual. As correntes não suportam a presença de Deus. As portas não resistem à sua glória. Mas olha, mais do que o milagre físico, o que mais impactou foi o milagre interior. Paulo e Silas estavam livres, antes mesmo de serem soltos. O clamor da meia-noite não é apenas uma ação desesperada, é uma declaração de fé, é um grito espiritual que rompe o silêncio e alcança os céus. Paulo e Silas não sabiam se seriam soltos, mas sabiam que Deus os ouvia, e isso era suficiente para cantar. Se você está vivendo sua meia-noite, um tempo onde tudo parece parado, onde nenhuma resposta vem, saiba, ainda é tempo de orar, ainda é tempo de cantar, e o céu ainda responde. Talvez o milagre ainda não tenha chegado, mas se o louvor já saiu da sua boca, então você já venceu metade da batalha. Então, algo aconteceu. Enquanto Paulo e Silas oravam e cantavam, um terremoto violento sacudiu os alicerces da prisão. Mas não foi um terremoto comum, sabe? Não houve destruição caótica, houve libertação precisa. Todas as portas se abriram, todas as cadeias se soltaram. Não apenas deles, mas de todos os presos. A oração que parecia frágil se transformou em poder. O louvor que ecoava no escuro chegou ao céu, e o céu respondeu com tremor. O carcereiro, ao acordar e ver as portas abertas, pensou no pior, acreditou que os presos haviam fugido. E como sua vida seria exigida por essa falha, ele sacou a espada para se matar. Mas Paulo grita: "Não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Esse é o verdadeiro milagre." As portas estavam abertas, mas ninguém fugiu. A presença de Deus foi tão forte, tão transformadora, que a liberdade externa se tornou secundária diante da liberdade interior. Todos estavam livres por dentro, antes de estarem livres por fora. O carcereiro então se ajoelha e pergunta: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" E Paulo responde: "Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa." Naquela mesma noite ele creu, foi batizado, lavou as feridas dos apóstolos e levou-os à sua casa. O homem que antes representava o sistema que oprime,
agora representa o Evangelho que restaura. A casa que era símbolo de autoridade e domínio se transforma em altar, comunhão, fé e salvação. Essa é a resposta de Deus. Quando oramos no escuro, Ele age com luz. Quando louvamos com dor, Ele responde com cura. E olha só, quando mantemos a fé mesmo presos, Ele nos liberta de maneiras que nem imaginávamos. O terremoto de Deus não quebra só correntes físicas. Ele abala fortalezas espirituais. Ele transforma corações endurecidos, converte opressores e muda histórias inteiras. Onde havia medo, agora a fé. Onde havia grito de dor, agora a canção de liberdade. Aquela noite começou com feridas e termina com festa. Começou com louvor no sofrimento e termina com salvação na casa do carcereiro. Tudo porque 2 homens decidiram orar e cantar, mesmo na meia-noite mais escura. Paulo e Silas nos ensinaram que a prisão pode ser um palco para o milagre e que o louvor pode ser mais forte que as correntes. Eles mostraram que o verdadeiro poder não está em escapar da dor, mas em adorar mesmo dentro dela. A meia-noite deles se transformou em manhã e tudo começou com oração. Talvez você esteja enfrentando sua própria meia-noite agora, um momento de incerteza, dor ou silêncio de Deus. Mas se existe fôlego, ainda existe fé. E se existe fé, ainda existe resposta. Louve, mesmo ferido. Ore, mesmo cansado. Porque quando o céu responde, correntes caem, corações mudam e casas inteiras são salvas. O clamor que você levanta hoje pode ser o início de uma transformação que alcança muito mais do que você imagina. Deus ainda responde orações sinceras e Ele continua fazendo terremotos de graça no meio da noite. Se essa mensagem falou com você, deixe seu comentário aqui embaixo. Como você tem enfrentado suas noites escuras? Seu testemunho pode edificar outro coração, fortalecer uma vida e até salvar uma história. E claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal onde mora a palavra, curta esse vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. Porque aqui, cada palavra tem endereço certo, o seu coração. Onde mora a palavra? Histórias sagradas que tocam a alma.